Amados e queridos irmãos, a paz do Senhor. Também queremos dar a saudação de bem-vindos com um bom dia na paz do Senhor Jesus a todos aqueles que estão nos acompanhando através desta live neste domingo de manhã na Escola Bíblica Dominical, aqui direto da Assembleia de Deus da AD de Uruçanguinha. Sejam bem-vindos e continuem conosco, porque a palavra de Deus hoje vai ser mais uma vez falada e pregada para todos nós. Amém, meus amados? Vamos lá então, a lição de número 13, voltados os olhos para a bendita esperança. Voltados os olhos para a bendita esperança. Texto áureo nos diz assim: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Tito, capítulo 2, versículo de número 13. A verdade prática nos diz assim: a nossa esperança é algo vivido e real. Não se baseia em utopia e nem em imaginação humana, mas em fatos revelados na palavra de Deus e confirmados pela história. Então a esperança já é de longas datas, de histórias que o povo tinha esperança e continuamos tendo a esperança da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A leitura bíblica em classe. Para quem não tem a lição, está na Bíblia Sagrada, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículos do 6 ao 11. Eu leio o primeiro, os irmãos o segundo, eu leio o terceiro, e assim vamos fazer como sempre estamos fazendo todos os domingos. Versículo 1, que diz assim no 6. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Se ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, Os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Ele há de vir. Vamos aqui nos colocar em pé. Vamos chamar o nosso presbítero irmão Roger, que hoje vai estar lecionando a nossa última lição. Vamos orar então. Querido Deus, eterno e santo e poderoso Pai, estamos nesta manhã maravilhosa, Senhor. Mais uma vez vamos aprender da Tua palavra. Fala conosco, Senhor. É assim que te peço e te agradeço através do Teu servo, que vai falar conosco através da Tua palavra, desta lição maravilhosa, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Nós, meus irmãos, vamos tomar o vosso assento, por gentileza. Bom dia, Pai do Senhor, a todos que estão nos ouvindo aí e nos vendo através da live nesse Facebook, posteriormente aí YouTube. Deus venha vos abençoar também nesta manhã. A nossa lição de hoje, a lição de número 13, a última lição
que vem retratar sobre o verdadeiro pentecostalismo. Nós não podemos esquecer isso. Nós estamos falando sobre o verdadeiro pentecostalismo. E hoje nós vamos falar sobre a bendita esperança. A bendita esperança que as boas novas de Cristo vem nos trazer, né? O Evangelho de Cristo vem nos trazer. E essa, assim como é retratada de Paulo a Tito, né, sobre a bem-aventurada esperança, ou a bendita esperança. Vamos adentrar aqui, nós ganhamos tempo, e já vamos ler a nossa introdução. Fala assim: a expressão bendita esperança se refere à segunda vinda de Cristo, que é a esperança da igreja desde que Jesus retornou ao céu. Essa expectativa vem aumentando à medida que o tempo vai passando. A presente lição pretende esclarecer quão breve será este evento, para que cada um mantenha a vigilância e a fidelidade. Então, a nossa lição vem nos trazer a esperança a qual que a igreja tem para com Cristo, a esperança que movimenta a igreja. Paulo fala desta tal esperança como um capacete. Olha só, Paulo fala que é como um capacete, ou seja, que tem que estar na nossa mente, que tem que estar na nossa cabeça, que tem que estar na nossa mente essa esperança, a esperança de salvação. Ele aquilo que tem que nos movimentar, que tem que ser o propósito de vida. Nosso propósito de vida é a salvação. E às vezes nós temos nos acomodado com as inovações que tem vindo acerca da palavra, né? Porque tá vindo bastante inovação da palavra, né? E tirando a igreja do foco inicial, aquele a qual o próprio Cristo deixou. E às vezes nós somos consumidos por essas inovações e acabamos caindo no comodismo, caindo fora do propósito inicial da igreja. Nós víamos o jargão muito usado antigamente e pelo nosso ministério, pela nossa denominação, que era assim: Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e breve voltará. Esse era o jargão usado. E não era apenas um jargão, mas o propósito qual dos nossos pioneiros viram ser bem retratado na Bíblia. Isso é o Evangelho genuíno, que Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo, ou seja, Jesus pega o pecador, restaura ele, dá um banho de misericórdia. Se precisa ser curado para aumentar a sua fé, ele lava, ela cura, ele aumenta a fé do pecador, restaura ele, limpa ele e vem para buscar, vem trazer salvação. Às vezes nós ficamos nessa questão e assim, às vezes a gente tem quem diga que a gente é um pouco radical nessa área, mas eu não consigo ver a era da graça diferente. Muitos ficam focados nessa questão de a questão de vitória, a questão de Deus como um provedor de todos os suprimentos, não os necessários, mas todos os suprimentos que a igreja pedir. Tudo que eu pedi, mesmo sendo superficial ou não, Deus tem que nos dar. Que a minha vida terrena
ela é aquilo que norteia a minha fé. Ou seja, quanto mais Deus me dá, mais eu tenho fé nele e mais eu vou buscar ele. E se Deus não me dá certa coisa, eu vou buscar ele em outro lugar, ou eu vou cruzar meu braço e não vou mais fazer o que ele pediu para mim fazer. Como um filho mimado, filho interesseiro. Eu não vejo a graça desse jeito. Eu não vejo a era da graça desse jeito. Eu não vejo as boas novas de Cristo com esse olhar. Não foi assim que os nossos pioneiros vieram nos ensinar. Não era essa a mensagem que era nos ensinada. De que nós fôssemos... nós ficássemos assentados, esperando o garçom, que é Cristo, nos servir da forma que a gente quer. Não foi assim que nós fomos ensinados. Não é isso que o Evangelho de Cristo nos ensina. O Evangelho de Cristo vem falar que nós estamos não mais no tempo da lei, que o cumprimento estrito, o cumprimento de normativas firmes, duras, e que iriam nos trazer a salvação. Não é mais isso. Não é muitos retratos para querer embasar essa teoria, né? Deuteronômio 28, que vem falar sobre as promessas de Israel, que Deus fala que Israel seria cabeça e nunca cauda, né? Desde que estivesse seguindo as normativas do Senhor, para estar falando que as bênçãos de Deus correriam atrás e seriam sempre abundantes, celeiros sempre abundantes. Amém? Amém? Mas nós vimos, quando nós olhamos para a graça, nós entendemos que é pela misericórdia. A graça vem falar do amor de Cristo por nós e a misericórdia dele por nossa vida. Ou seja, nós recebemos por misericórdia a salvação, não é por algo que tem em nós, não é algo que nós fizemos. Só que Deus, pela sua infinita bondade, Ele veja em nossa vida o esforço em querer o servir, o esforço em nos dedicar, porque Ele contempla o nosso coração. E aí nós vamos compreender até que os discípulos, eles vêm falar assim: Senhor, quando que vai ser que o Senhor vai restaurar a Israel? Quando vai ser que o Senhor vai retornar para vir se cumprir toda a profecia qual foi predita para nós? E daí Jesus Cristo chega, olha para eles e fala assim: não convém a vocês saber. Isso é mistério de Deus. E se nós soubéssemos o dia em que Jesus Cristo voltasse? Porque nós vimos muitos, mesmo não sabendo o dia, a hora que Jesus Cristo vai voltar, falando assim: eu vou usar minha juventude, eu vou aproveitar, assim como dizem, aproveitar entre aspas, né? E quando chegar na minha velhice, eu me encontro na igreja e peço perdão pelos meus pecados. E será que não teria muito mais pessoas com esse pensamento se soubéssemos o dia exato, a hora exata? Mas nós vimos que o Evangelho, ele é algo, e a salvação, ele é algo que não é, Deus não pede para nós, Jesus Cristo não pede para nós
um relacionamento mecanizado, apenas religioso, mas um relacionamento de comunhão, de verdade, de ser verdadeiro, de verdade, verdadeiro, de expressão de sentimento. Este é o Evangelho de Cristo. E Jesus Cristo, vendo o nosso sentimento para com Ele, a nossa dedicação para com o Evangelho, estende a sua misericórdia sobre nossas vidas. E aí nós somos alcançados pela tão grande salvação. Não é pela graça, não é pelo que nós fizemos. E isso é a maior coisa que Deus pode nos dar. É o maior milagre da nossa vida. E às vezes nós as nossas atitudes contradizem a nossa fé. Contradiz a nossa fé. Irmão, eu não sou contra aos dons, aos milagres, às curas, e eu fico maravilhado por isso. Eu peço a Deus por isso todos os dias, por milagres, por curas dentro da nossa igreja, em nosso meio, porque isso é sinal do Espírito Santo movimentando na igreja. E esses sinais levam ao ganhar almas, a demonstrar o Evangelho de Cristo, a pessoas verem isso e vir se entregar para o Evangelho. É maravilhoso isso. Porém, é uma contradição eu ficar doente e eu ficar atemorizado por isso, ao ponto de eu me desesperar a Deus por uma cura. É uma contradição. Porque Paulo fala que o viver é Cristo e o morrer é ganho. E se a morte ela é uma passagem para o encontro com Cristo, por que eu me atemorizo? Será que nós não estamos perdendo a esperança da vida de Cristo? Por que a igreja primitiva não se preocupava quando falava assim, se vocês não negarem a Cristo, vocês vão morrer. Se vocês não negarem a Cristo, vocês vão ir para a arena dos leões. Vocês vão ser comidos vivos. Por que Estevão, quando ele entrou no Sinédrio, e ele sabia que aquilo que ele iria falar, aquilo que ele disse, ia ser considerado como blasfêmia e a pena para isso era o apedrejamento. Por que ele entra mesmo assim? E ali ele é morto, apedrejado. Porque ele sabia que a morte, se acaso viesse, era uma passagem para o encontro com Cristo. Que essa esperança possa estar mais viva na nossa vida. É essa a esperança de encontrar com Cristo que vai nos dar força. Assim como o próprio Paulo fala que a recompensa do atleta é a motivação dele para ele percorrer, ele se dedicar, ele se preparar para aquela competição, posteriormente ir para a competição e começar a trilhar com maestria, com perfeição, com dedicação, e ele vai para a sua competição motivado no quê? De alcançar a recompensa. A nossa recompensa é a salvação.
A nossa recompensa é morar com Cristo. E essa deve ser a nossa motivação. Mas, meu irmão, eu gostaria que Deus me abençoasse e fizesse tal situação na minha vida. Amém, meu irmão? Mas assim, teu foco precisa ser ainda a salvação. E se vir aquilo que nós esperamos, amém por isso. Eu tenho algo comigo que eu não consigo pedir para Deus algo material. Não consigo. Eu tento, mas não consigo. Porque eu não me vejo digno disso. E eu peço apenas a misericórdia dele, para me dar força, para me dar sabedoria, para me conseguir fazer, para me conseguir dar os passos corretos, para mim não me meter em situação que não condiz, que ele não, que é talvez um negócio mau. Mas agora pedir, porque o próprio Jesus fala assim, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas se acrescentarão. Deus cuida de nós. Deus, aí nós estamos no período da graça, da misericórdia. E Ele é tão misericordioso que Ele nos sustenta e Ele nos acrescenta à medida da nossa necessidade. E é maravilhoso isso. É maravilhoso isso. Este é o Deus que nós servimos. Que além de preparar, fazer um plano de salvação, uma estratégia de salvação, porque por nós mesmos não conseguiríamos, então Ele faz uma estratégia de salvação para nós, e mesmo assim Ele cuida de nós. Ele manda o Espírito Santo, mesmo nós sendo salvos pela misericórdia e tendo o alvo, a recompensa da salvação, ainda Ele manda o Espírito Santo. Senão, vocês não vão ficar sozinhos. Vocês não vão ficar sozinhos. Eu vou mandar o Espírito Santo e Ele vai ser o ajudador. Aleluia. E Ele vai acompanhar vocês. Glória a Deus. Que maravilhoso é esse nosso Deus. Que maravilhoso esse nosso Deus. Qual tem sido a nossa esperança? O que tem nos movimentado a estar com Cristo, a estar todos os dias de culto nesses bancos? Vocês que estão nos assistindo, qual tem sido a esperança de permanecer em Cristo? Ou não temos mais nenhuma esperança? A nossa atitude é estar por estar, ficar por ficar próximo da igreja, ficar na igreja porque os meus conhecidos estão lá, a minha vida foi feita lá. Ei, meu irmão, que você tenha a esperança do céu. A nossa esperança é o céu, é estar junto a Cristo. Ele mesmo vem nos prometendo, através da sua palavra, que Ele iria para junto do Pai, mas Ele estaria preparando moradas, para que nós estivéssemos junto dEle. Olha que maravilhoso isso. Para que nós estivéssemos junto dEle. Essa é a nossa esperança de estar, de ir para junto dEle. Abaixo e canta, abaixar. Aleluia. Glória a Deus. Que nós possamos retornar para o verdadeiro pentecostalismo. Esse é o verdadeiro pentecostalismo. Ansiar pela salvação, ansiar pela vinda de Cristo. Apocalipse fala que a igreja, quando se fala a igreja, fala-se os salvos, fala aos fiéis, fala aqueles que servem a Cristo, aqueles que clamam por Cristo.
a igreja diz: ora vem, Senhor Jesus. Que você possa estar clamando: ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Primeiro tópico fala assim: em breve o Senhor virá. A vinda de Jesus é tão certa quanto a sucessão dos dias e das noites, e disso não temos a menor dúvida. Esse dia está próximo, os sinais que precederão a vinda de Cristo já estão presentes. O primeiro subtópico, a vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo é uma verdade ensinada na Bíblia inteira, com abundância de detalhes nos evangelhos e nas epístolas. Todos os ramos do cristianismo concordam que Jesus um dia voltará, mas esta unanimidade não ocorre no tocante à maneira como isso vai acontecer. Há diversas interpretações sobre o tema que fogem ao escopo da presente lição. Inclui-se na expressão segunda vinda o arrebatamento da igreja e a vinda de Jesus em glória. Quando o Senhor Jesus ascendeu ao céu, os varões brancos disseram que ele virá da mesma maneira que subiu. Esse cenário é de sua vinda em glória e não do arrebatamento da igreja. Pois bem, meus irmãos, então nós vimos que é algo maciço, é uma ideia maciça entre os protestantes, entre os cristãos que se dizem cristãos, né, a respeito da vinda de Cristo. Ela é algo bem clara na Bíblia, que Jesus Cristo voltará. E aí nós vimos como isso pode ser algo comprovado. Nós podemos comprovar que Jesus Cristo voltará. Nós vimos que o Antigo Testamento ele é recheado de diversas profecias acerca do Messias que haveria de vir sobre Israel. E cada profeta ele fala uma característica específica, como seria, da onde viria, o que faria, e assim por diante. Nós percebemos que os profetas vêm retratar de duas etapas dessa vinda. Uma como uma analogia a José, aquele que é vendido por seus irmãos, é massacrado, é preso. E outra, uma analogia ao rei Davi, aquele que governaria, que seria o reino de todos. E nós vimos essa profecia se cumprindo não na sua completude, mas inicialmente com a primeira vinda de Cristo. E nós vimos que essa primeira vinda de Cristo, ela não é apenas um credo da igreja. Ele não é apenas um credo da igreja. Olha só, é um fato histórico. É um fato histórico que a história da humanidade relata, que historiadores diversos, seculares, relatavam, ou seja, historiadores que não pertenciam à Bíblia, que não eram cristãos, mas relataram na sua história que Jesus Cristo de fato veio sobre essa terra, passou e deixou vários adeptos. E aí nós vimos a conclusão do início dessa profecia através de Cristo, que foi um fato histórico. E o próprio Jesus Cristo que vem, que confirma o início da profecia, ele deixa
claro que iria voltar. E quando isso, os fatos milagrosos, até da ascensão de Cristo ao céu, imagina só Jesus Cristo subindo ao céu, ele é testemunhado por 70 pessoas que estavam ao seu redor. E aí nós vimos que, como eram bastante pessoas, poderiam estar distorcidas as questões, mas nós vimos unânime nessa questão do jeito que Jesus Cristo foi. E nós vimos ainda o cumprimento da profecia, que lá em Zacarias vem falar que Jesus Cristo, que o Messias, a sua segunda vinda, quando se retrata lá no capítulo 14, se não me falha a memória, de Zacarias, vem falar sobre a segunda vinda de Cristo, que seria no Monte Carmelo. Iria pisar, Jesus Cristo iria pisar no Monte Carmelo, na sua segunda vinda. E aí nós vimos que aqueles anjos que falam com os discípulos que ficaram, os discípulos olhando atordoados, Jesus Cristo subindo ao céu, daqui a pouco some, eles não percebem nem aqueles anjos que estavam lá, daqui a pouco os anjos chegam assim: o que vocês estão olhando aí ainda? Esse Jesus que hoje subiu aqui do Monte Carmelo, as nuvens, um dia vai descer da mesma forma. Olha que maravilhoso. Cumprimento de outra profecia. Fazendo um reiteramento, fazendo uma menção, uma profecia que já tinha sido predita, que já tinha sido falada lá por Zacarias, da mesma forma, desceria sobre as nuvens e iria colocar os pés no Monte Carmelo. Da mesma forma que subiu, iria descer. Maravilhoso isso. E nós vimos a história bíblica. Aqui, vários escritores, diferentes tempos, momentos, todos eles retratando a mesma história. A história de um Deus amoroso pelo seu povo, que faz uma estratégia de salvação para a humanidade, manda seu Filho por amor da humanidade, morre por essa humanidade e deixa a promessa que ele vai buscar aqueles que que aceitarem esse sacrifício, que serem obedientes às boas novas, à palavra de Deus. E aí nós vimos todos esses escritores na mesma linha de raciocínio. Nós vimos ainda aqui sobre a expressão da segunda vinda. Quando se fala segunda vinda, fala-se dois momentos. A segunda vinda. A primeira seria o arrebatamento. O arrebatamento, ele viria assim como foi a sua subida, a subida de Cristo, a ascensão de Cristo. Jesus Cristo, quando ele sobe, apenas aqueles que tinham comunhão com ele vejam ele. Apenas aqueles que tinham comunhão com Cristo veem a Cristo ressuscitado. Jesus Cristo aparece apenas para aqueles que tinham comunhão com ele durante a sua passagem após ressurreição na terra. E aí nós vimos que a primeira, o arrebatamento da igreja, parte da segunda vinda de Cristo, será nas nuvens. Nós, igreja de Cristo, encontraremos nas nuvens e apenas nós veremos ele. A conclusão da segunda vinda será quando terminar a grande tribulação. Após os 7 anos, Jesus Cristo vem em glória, e daí ele coloca os pés sobre o Monte Carmelo, e ali se tem-se a prisão de Satanás,
e ali se inicia o grande milênio. E o reinado de Cristo, a reestruturação do reino de Israel e as demais coisas. Então, quando se fala segunda vinda de Cristo, fala sobre o arrebatamento da igreja e posteriormente a grande tribulação, a vinda de Cristo para o grande milênio. Segundo subtópico, fala sobre uma promessa de Jesus. Então, ele prometeu voltar para nos buscar e nos levar para o céu, mas parece que antes do Pentecoste os discípulos ainda não tinham uma compreensão exata dessa vinda. Pelo que se pode observar na pergunta do discípulo: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino de Israel? Talvez estivessem ainda pensando no reino físico, político, que era o pensamento dominante de Israel. Mas Jesus os corrige por duas razões principais. O dia e a hora dessa bendita esperança é exclusividade do Pai e está fora do radar humano. E a restauração do reino de Deus não é só para Israel, mas para todos os povos, Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Pois bem, então, o pensamento predominante de Israel não era de esperar menos também, né? O povo estava passando por altos e baixos constantemente e especificamente naquele momento, por um longo tempo de apenas baixos. Eles vinham do período intertestamentário, dos 400 anos em que Deus não falava com a nação de Israel. E agora retorna a falar, mas por poucos escutado por João Batista, né? E agora posteriormente por Jesus Cristo e posterior seus discípulos. Mais 400 anos sem que Deus falasse. E período em que estavam escravizados por vários reinos e agora por último por Roma. E Roma era dura com os impostos, viviam na miséria o povo de Israel e eles esperavam o Messias, aquela tipologia de Davi, que viria para a restauração do reino físico de Israel, que viria e colocaria Israel como centro do mundo, que fortaleceria a economia de Israel, que tiraria o jugo, a escravidão do povo. Este era o Messias que eles estavam esperando. E a ansiedade dos discípulos em estar falando isso. Aí nós compreendemos a ansiedade deles. E daí, Senhor, o Senhor está indo agora? Porque Jesus Cristo estava falando que ia para o Pai. O Senhor está indo, o Senhor não vai restaurar? Quando que vai ser? E aí Jesus Cristo fala assim: não pertence a vocês isso. Não terminou ainda o meu plano de salvação, porque é necessário o plano de salvação ser instaurado. Tem um povo lá na igreja da Uçanguinha, lá na comunidade da Uçanguinha, que eu preciso salvar. Há um povo lá de Araranguá que também vai ser pertencente dessa salvação. Olha que maravilhoso. Há um povo ainda nesse Brasil, neste mundo, que ainda é necessário ser salvo. E aí Jesus Cristo fala assim: não pertence a vocês, eu vou enviar o meu Espírito, e Ele vai acompanhar vocês, e vocês vão estar levando as boas novas tanto para Jerusalém, para Judá, Samaria e até os confins da terra. Levar a salvação. Essa é a missão da igreja. Não pertence a nós ficarmos tentando descobrir quando que vai ser, que hora que vai ser. Nós sabemos que os sinais mostram que a vinda está próxima, mas não cabe a nós. Certas situações não cabem a nós. Nossa missão foi de levar esse evangelho,
de ser testemunhas de Cristo. E aí ser testemunha como levando o Evangelho. Só que o maior modo de levar o Evangelho, que às vezes nós não percebemos, não paramos para analisar, porque nós somos testemunhas. E por que testemunha? Testemunha daquilo que Deus faz na vida de uma pessoa. É isso ser testemunha, porque nós não vimos Jesus Cristo subir para o céu. Nós não vimos Jesus Cristo após a sua morte, ressurreto. Nós não vimos. Nós não somos testemunhas disso. Mas nós somos testemunhas daquilo que Ele faz na vida de um homem e de uma mulher. Isso nós somos testemunhas. E através da nossa vida, através do nosso proceder, nós levamos o Evangelho de Cristo. Através da nossa vida somos testemunhas dele. Que nós venhamos ser boas testemunhas do que Deus faz na vida de um homem. Que nós venhamos ser boas testemunhas. E aí nós vimos a promessa de Cristo. Ele falando que iria vir nos buscar. Queria mandar o seu Espírito para que viesse nos ajudar durante este caminho, durante esse percurso, a qual nós teremos que cumprir aqui, teremos que, enquanto cumprir aqui, fazer a sua obra através da nossa vida, do nosso exemplo de vida, através da nossa atitude como cristão de levar o Evangelho. E este mesmo Cristo, nós vimos aqui em Hebreus capítulo 10, verso 19 ao 23, vamos ver algumas referências. 19 ao 23 fala assim, Hebreus 10, 19 ao 23. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com o verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Ficamos firmes na promessa do Senhor Jesus Cristo, porque Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir. Permanecemos firmes, porque um dia Ele vem nos buscar e cada dia está mais próximo. Que nós não venhamos perder a esperança, nós possamos ficar firmes na essência do pentecostalismo, que é a vinda do Senhor Jesus Cristo. Subtópico 3, para nós não perdermos aqui. O dia se aproxima, sabemos que a vinda de Jesus está próxima pelos sinais claros que o Senhor Jesus nos deixou. Pregamos por toda parte que Jesus breve vem, e essa mensagem está em nossos hinos congregacionais e nos diversos cânticos inspirados das Escrituras. Ninguém sabe o dia e nem a hora, mas o Senhor Jesus deixou sinais claros, evidentes, que mostram que esse dia está próximo. Os principais são a efusão do Espírito Santo, uma promessa para os últimos dias, que a partir do avivamento da Rua Azusa tem se espalhado pelo mundo inteiro. Os pentecostais são o maior avivamento protestante do mundo. O outro sinal é evidente, a fundação do Estado de Israel, que desde 1948 ostenta a sua bandeira tremulando na sede das Nações Unidas como Estado soberano. Lucas capítulo 21, verso 29. Lucas, no capítulo 21,
e o verso 29 ao 31 fala assim: E disse-lhe uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já começam a brotar, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está já o verão. Assim também vós, quando vides acontecer essas coisas, sabeis que o reino de Deus está perto. Nós vimos a parábola da figueira. A figueira é Israel. Nós compreendemos a figueira como Israel. A Israel, ele é o termômetro da nação de Israel. É o termômetro da vida de Cristo. É lá que os maiores acontecimentos da vinda de Cristo, que antecedem a vida de Cristo, estão. E nós vimos o próprio Jesus Cristo falando que quando os brotos começarem, quando a primavera vir, que os brotos começarem a brotar, aí está próximo o verão, está próximo de vir o Filho de Deus. Quando as coisas começarem a florir em Israel, começar a melhorar em Israel. Nós vimos que Israel, por um bom tempo, ele ficou sem o reconhecimento da sua pátria, da sua soberania como Estado. E nós vimos em 1948, inclusive um concílio, e um deles era um embaixador brasileiro, né, que vão lá e decidem pela... Como? Oswaldo Aranha, isso. Eu me lembrava do Aranha, não me lembrava do primeiro nome. Que vai lá e colocam Israel como nação soberana. Porque quando nós falamos sobre nação, a gente fala sobre a soberania daquele país, daquela nação, né? E se não é nação, não tem soberania. A União, o Estado aqui, Santa Catarina, não pode pegar e se dividir. Não há soberania do Brasil sobre o Estado de Santa Catarina. Não pode se dividir assim por conta. E Israel inicia ali a primavera. Nós vimos ali a primavera se iniciar. E nós estamos na primavera. Logo vai chegar o verão. Nós vimos os acontecimentos cada vez mais virem. Nós vimos a questão do derramamento do Espírito, ele sendo propagado por todo mundo. E nós vimos muito isso, claro, quando eu fiz o meu curso de teologia, nós falava da janela 90 por 90. E agora cada vez está mais diminuindo. Janela 90 por 90 era os países que ainda não tinham sido evangelizados. E hoje cada vez mais está se encurtando essa janela. E isso mostra o Espírito Santo se movimentando pelo mundo. Hoje é 10 por 40. Olha, 10 por 40. Isso nós vimos cada vez mais se estreitando. E nós vimos a promessa do evangelismo dos 4 cantos do mundo. Isso cada vez está mais se encurtando. E eu fiz o meu curso, eu me lembro que foi em 2009 eu fiz curso de teologia. E então são 12 anos, 11 anos, e tem se encurtado cada vez mais. E isso mostra a vinda de Cristo cada vez mais próxima. E isso nós vimos, e a conclusão, né, também, a efetivação da profecia de vários profetas sobre o derramamento do Espírito Santo nos dias em que estivesse próximo da segunda vinda do Messias.
e o Messias está próximo de vir, que nós venhamos estar pronto, estar preparado, porque nós vimos ainda aí uma reflexão para nós irmos para o segundo tópico. Nós vimos aquele povo da igreja primitiva, da igreja de Atos dos Apóstolos, a ansiedade pela vinda de Cristo e a vida que eles levavam, né? Porque eles tinham a iminência da vinda de Cristo a qualquer momento, porque estava próximo de vir. Paulo, um homem que teve muitas experiências com Deus, muitas experiências sobrenaturais, ele fala que estava próximo de vir, está próximo de vir. Agora imagina hoje, nos nossos dias atuais, como deve estar próximo da vinda de Cristo. Como deve estar próximo da vinda de Cristo. Se prepare, igreja, isso está voltando. Nós venhamos reacender essa esperança na nossa vida, da volta, da vinda do nosso Salvador. Nós não venhamos colocar esperanças aqui em pessoas, em homens. Claro que enquanto nós estivermos aqui, nós devemos fazer nosso papel como pessoas, cidadãos, civis, honrados. A Bíblia nos fala para que nós estejamos passamos como exemplos de pessoas, cidadãos retos, íntegros, que sejam submissos às suas autoridades, orem pela sua autoridade, mas que nós venhamos depositar nossas esperanças na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que virá nos salvar, é Ele que virá nos buscar. É dali que iniciará a nossa vida verdadeira, a nossa vida abundante, a nossa vida junto ao nosso Redentor. Aleluia, louvado, exaltado o nome do Senhor. Falar de Cristo é tão bom. A gente começa a falar aqui, se nós não cuidar, nós vamos até o culto da noite. Maravilhoso falar sobre Jesus Cristo, porque nós vimos que é o centro do Evangelho, ele é o necessário. E aí nós vimos, como nós vamos ver aqui posteriormente, tantas pessoas se atendo a isso, aquilo, a data, a teologia disso, teologia daquilo. A teologia essencial para nós é que Jesus Cristo um dia irá buscar a igreja, e uma igreja remida pelo sangue do Cordeiro, uma igreja que esteja lavada pelo sangue do Cordeiro, uma igreja que está permanecida em Cristo, que esteja até o fim com Cristo. Continuamos. A necessidade de vigilância, então. A vigilância se faz necessária porque ninguém sabe o dia que vir da vinda de Jesus. Entendemos como vigilância o ato e efeito de vigiar, o estado de quem permanece alerta, de quem procede com precaução para não correr risco. Devemos permanecer acordados, atentos no cuidado de não nos afastarmos de Jesus e aguardar a bendita esperança. Nós vimos a necessidade da vigilância, nós precisamos estar atentos. E aí, quando nós falamos sobre a vigilância do cristão, nós vamos falar sobre duas situações. Nós vamos falar sobre vigilância acerca da nossa vida, a nossa conduta. Porém, essa vida, essa conduta, ela deve estar pautada na palavra.
no Evangelho. E para nós estar com a nossa vida vigilante no Evangelho, nós devemos ter conhecimento. Nós devemos buscar o conhecimento do Evangelho, da palavra, para que nenhum vento contrário venha nos levar, nenhum modismo venha nos levar. E para isso nós devemos ter hábitos saudáveis, assim como nós devemos ter hábitos saudáveis para a nossa saúde. A nossa saúde espiritual também precisa ter hábitos saudáveis, precisa ter o conhecimento, a leitura bíblica. Precisamos ter conhecimento da palavra de Deus, precisamos nos alimentar, palavras sadias, essas que vêm direto da Bíblia. Não, mas eu não tenho tanto entendimento para compreender. Por isso, o Senhor Jesus nos deixou o Espírito Santo. É Ele que nos revela a palavra. Ele está junto com você, revelando a palavra. Aquilo que você não entender, busca Ele. Busca Ele, Ele te revela. E Ele vai te dar a compreensão necessária. A exortação à vigilância. O Senhor Jesus nos exorta com muita ênfase sobre a necessidade da vigilância. Vigiai, pois, porque não sabe a que hora há de vir o nosso Senhor. A razão disso é porque ninguém sabe quando vai acontecer a sua vinda. Essa era também a preocupação dos ensinos dos apóstolos. O ensino de Jesus nas diversas parábolas e no discurso escatológico, como em Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, dá muita ênfase à necessidade de os crentes estarem atentos. Jesus Cristo nos adverte para que nós venhamos estar atentos, porque não sabemos o dia em que virá o Senhor Jesus. Nós vimos algo bem claro aqui, fica bem forte para nós, e a necessidade, a importância de estarmos vigilantes, lá na parábola das virgens, em Mateus 25 e 13, só o final. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. E nós vimos que naquele dia não terá segunda chance. Naquele dia não terá segunda chance. Hoje nós temos a chance e a opção de estar com Cristo, de viver com Cristo. Que estejamos vigilantes para que o óleo da nossa lamparina não se acabe, para que a chama do Evangelho não se apague da nossa vida, para que a esperança da vida de Cristo ela não seja abafada por demais coisas terrenas, coisas passageiras, mas que ela possa ser o eixo motriz da nossa vida, a esperança de um dia Jesus Cristo vir nos levar. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Os alarmes falsos. Muitos líderes e grupos religiosos arriscaram-se em marcar a data da segunda vinda de Cristo. Alguns deles cravaram várias datas. Outros, depois de constatarem que elas não batiam, reinterpretaram as supostas profecias e os protelaram para outras datas. Todos esses líderes e grupos falharam. É um erro tentar adivinhar os tempos e as estações, pois só Deus sabe o dia e a hora. A palavra de Deus rejeita todas as falsas expectativas acerca da vinda de Cristo. Essa maravilhosa doutrina tem como objetivo trazer esperança aos crentes. Não há incredulidade a falsas expectativas e alarmes falsos. Olha só, no Atos 1, 6 e 7, que está aqui na nossa leitura bíblica em classe, fala assim: aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos, as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. O Senhor Jesus não nos dá uma data. E aí nós vimos vários mestres, assim por dizer,
decretando profecias, profetadas que nós costumamos falar, né? Profecias não é, e só se for de origem diversa, mas que decretaram datas que Jesus Cristo iria vir buscar. E a Bíblia deixa-nos claro, o próprio Jesus Cristo deixa bem claro que não é para nós saber, não convém a nós saber. Isso é mistério de Deus, certas questões são mistérios de Deus. Isso nós devemos, no campo da teologia, que alguns teólogos não compreenderam ainda isso, certas coisas são mistérios de Deus. Não tem o porquê nós estamos tentando cavar, porque se nós irmos, nós corremos o risco de cair em cair de fato, e ser derrubado pelo caminho, e ir para o campo da heresia, que é muito triste quando a gente cai para o campo da heresia. Por isso nós devemos estar firmes naquilo que é certo, Um dia Jesus Cristo vai nos buscar, precisamos estar atentos. Aí, os falsos profetas, os falsos alarmes, como que se combate a isso? Com palavra, com Bíblia, com conhecimento. Apenas com conhecimento da palavra conseguimos combater essas falsas profecias que vêm aí por diante. O tempo dos profetas foi até João Batista. Hoje se tem o dom da profecia. Porém, essas profecias não podem alterar a palavra de Deus. Essas profecias não podem predizer novos acontecimentos bíblicos. Não podem prever novos acontecimentos bíblicos. Remoldar, refazer a história a qual já está decretada pelo próprio Deus e já deixou tudo aquilo que nós precisamos saber aqui nesse livro. Que nós venhamos estar firmes na palavra do Senhor, para que nós não venhamos cair por erros de falta de conhecimento. A Bíblia fala que meus filhos pecam por não conhecer a minha palavra. Tópico 3, vivendo com fidelidade. Viver com fidelidade é adotar o estilo de vida cristão na esperança da vinda de Jesus. Assim como Deus é santo e exige santidade do seu povo, da mesma maneira um Deus fiel exige fidelidade do seu povo. Então a fidelidade é a qualidade de ser cheio de fé, característica do que é fiel. Lealdade. Os termos fidelidade, verdade, lealdade pertencem ao mesmo campo semântico na Bíblia. Seja o Senhor entre nós testemunha da verdade e fidelidade, mostrando toda a boa lealdade. Fidelidade é uma demonstração de fé, lealdade, respeito e constância nos compromissos assumidos. Olha só, rapidamente, capítulo 24 de Mateus, verso 45. 24, verso 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo, que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo, o meu Senhor tarda virá, e começar a espancar os seus conservos, e comer e beber com os bêbados, virá o Senhor daquele servo num dia em que o não espera e a hora em que ele não sabe. Olha só, nós vimos a parábola dos dois servos retratando sobre fidelidade. Fidelidade é aquele servo que permanece fiel ao seu Senhor. Ele não sabe, ele foi deixado para cuidar de certas coisas e ele permanece fiel ao seu Senhor até que ele venha. E quando o seu Senhor chegar, vai lhe encontrar da forma
a qual ele deixou, cumprindo as ordens a qual ele deixou. E aquele servo ruim, servo infiel, ele vai lá e fala assim, mas ele está demorando, ele até acredita que tem um Senhor. Ele foi deixado por aquele Senhor lá, ele até tem fé naquele Senhor, mas ele não cumpre. Ele não é fiel para aquele Senhor. Ele não mantém a sua fidelidade para Ele. Como o Senhor vai nos encontrar? Como nós estamos nos comportando? Será como servo bom ou servo infiel? O dicionário bíblico Tyndale define a fidelidade como manter a fé ou a lealdade. Manter a fé ou a lealdade. Isso é fidelidade. Vamos prosseguir aqui que eu entro um pouco mais aqui no terceiro subtópico. A fidelidade de Deus, então. A verdade é um dos atributos morais de Deus, no qual reflete outras perfeições divinas, dentre as quais a fidelidade, Deus é fiel. A fidelidade de Deus é grande e expressa uma absoluta confiança, cuja ideia é de firmeza. Assim como ele cumpriu as promessas da vinda do Salvador no mundo, de igual modo a segunda vinda de Cristo podemos considerar como fato incontestável. Deus, ele tem as suas características reta, justa, íntegra, imutável. A palavra diz que ele não retorna aos seus decretos. E assim como ele foi fiel para cumprir a vinda do Messias, para que viesse a sofrer as consequências dos nossos pecados e pagar o preço dos nossos pecados, assim ele é fiel, ele assim vai se manter fiel para trazer, para mandar, para enviar novamente o Messias para vir buscar a sua igreja. E maravilhoso isso, o Senhor é fiel, aquele que enviou pela primeira vez, ele vai ser fiel para mandar também pela segunda vez. Jeremias 1:12 fala que ele é fiel na sua palavra, com a sua palavra, o próprio Deus falando para Jeremias. A fidelidade como virtude cristã. Os atributos morais de Deus são aqueles cujas ressonâncias, reflexos são vistas nas criaturas humanas. A fidelidade é uma das virtudes cristãs proveniente do Espírito na vida do crente. Essa verdade é ensinada em toda a Bíblia, de maneira direta nos relatos históricos e proféticos, nas parábolas e ilustrações como importante virtude da vida cristã. A fidelidade, a fé especificamente, mas que produz a fidelidade, ela é um princípio de Deus, e por assim ser, é um fruto do Espírito Santo. E o fruto do Espírito Santo, ele floresce, ele brota na vida do cristão. Aquele cristão que busca o Senhor, esse fruto floresce, brota na sua vida. Que esse fruto venha brotar em sua vida. E que se assim nos falta fé, nós venhamos pedir ao Senhor, que Ele é um dom do Espírito, e Deus concede a todos que o pedir. Olha que maravilhoso isso. E aí nós vimos acerca da fé, que ela não se resume a simples... Já vou terminar, irmãos. A fé, ela não se resume a simples dogmas religiosos. A fé, ela não se resume a dogmas religiosos. Eu acredito porque simplesmente está escrito na Bíblia. Não. A fé, ela é uma confiança na pessoa de Cristo. Eu acredito em Cristo porque eu confio nele. Porque eu tenho um relacionamento com Ele. Eu tenho experiência com Ele. E aí eu confio nele. Eu confio na pessoa de Cristo. Eu tenho fé nele.
porque eu não vi ele em matéria, mas eu tive experiências com ele que me fazem acreditar na sua palavra e na sua vinda, e por isso eu vou me permanecer fiel. Olha que maravilhoso, isso é fé, isso é fé. Hebreus esclarece um pouco mais sobre essa fé, lá no capítulo 11, verso 1. Ora, a fé é firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não vê. É uma esperança daquilo que se acredita, daquilo que se crê, mas ainda não viu e se espera. Para nós concluirmos, tempos e estações, então. Jesus Cristo fala de tempos e estações. Tempo no grego, cronos, que se fala sobre um longo período de tempo. Estações, no grego, kairos, que fala eventos críticos que haveriam de vir. Jesus Cristo fala assim: não pertence vocês a conhecer, a saber o dia, a data que eu vou voltar, que o reino de Israel vai ser restabelecido, mas os tempos vai ser um longo tempo, e os acontecimentos, os eventos que haverão de vir, isso pertence a Deus a orquestrar. Nós estamos na dispensação de Deus. Nós sabemos que Jesus Cristo virá, mas isso é um mistério de Deus. Para concluir, a gloriosa promessa da segunda vinda de Cristo é a maior esperança da igreja, é a bem-aventurada esperança de que trata Tito 2:13. Esse tão aguardado evento significará para a igreja o ápice da sua peregrinação neste mundo. Desde a sua inauguração no dia de Pentecoste até o momento presente, os verdadeiros cristãos clamam todos os dias com santa e bendita expectativa: ora vem, Senhor Jesus. Que nós venhamos clamar juntamente com os santos da terra: ora vem, Senhor Jesus. Essa é a nossa bem-aventurada esperança. Que nós permaneçamos nessa esperança, que nós venhamos viver de fato o verdadeiro pentecostalismo, que é a espera, é o aguardo da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Bom, Luiz André, a continuação. Rapidamente, meus irmãos, vamos ler a conclusão. Diz assim a nossa conclusão: viver com fidelidade é ser fiel e leal a Deus durante toda a vida. A fidelidade ao Senhor Jesus é uma das condições para herdar o reino dos céus. O Senhor Jesus falou reiteradas vezes sobre a sua vinda. Ao ascender ao céu, 2 anjos reafirmaram esta promessa: esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu ouvistes ir. A volta de Jesus para nos levar ao céu é a esperança da igreja. Glórias a Deus. Irmãos que estavam participando até o momento conosco da nossa transmissão, irmãos do Pará, algumas cidades do Pará nos assistindo, cidades de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, estado da Bahia, nossa cidade vizinha Balneário Rincão, Imbituba, alguns irmãos participando, Deus os abençoe poderosamente, irmãos do Ceará e claro, os nossos irmãos aqui da nossa cidade de Araranguá. Vamos colocar de pé, fazer uma breve oração e na sequência estaremos encerrando a nossa transmissão agradecendo aos irmãos. Pai, em nome de Jesus nós queremos te louvar, Senhor, por mais esta oportunidade, por tudo quanto o Senhor tem feito, ó Deus, nesta manhã, pelo ensino do teu servo, a qual nos deu, ó Pai, aos irmãos que neste momento participaram conosco através da nossa transmissão. Vai de encontro aos lares, às vidas, ó Deus, que necessitam, porventura, alguma alma, ó Deus, precisando aceitar-te como único e suficiente Salvador, Pai, vai de encontro a essas almas, Pai, nós te louvamos por tudo e te agradecemos desde agora e para todo sempre. Amém.